que toda a nossa programação, né, o conteúdo dos nossos trabalhos fica sempre fixado no nosso mural e também no nosso site. Tá? Só um recadinho importante, que quem sempre vem aqui assistir as palestras e quiser passar pelo plantão, aí, né, atendimento fraterno, é necessário estar chegando meia horinha antes, tá? Para estar podendo conversar com calma e depois poder participar da palestra. A gente lembra também da nossa área social, né, que a gente está atendendo 80 famílias, né, cadastradas, então todo segundo sábado do mês, elas vêm receber as cestas, então todo mês sempre falta alguma coisinha, né, para a gente estar compondo as cestas. E agora a prioridade, né, para esse mês, a gente está precisando de arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Na verdade, qualquer item que se compõe uma cesta básica é muito bem-vindo, né? Porque cada quilo que a gente recebe é 1 quilo a menos que a gente precisa estar procurando para compor a cesta, né? Então, desde já, a gente já agradece bastante quem vem sempre colaborando e quem puder também, muito bem-vindo. Bom, eu creio que os recados são esses. A gente lembra também, né, do nosso livro Mirabelle, que já está no 2º volume. Quem ainda não adquiriu, para estar estudando um pouquinho mais, conhecendo, a gente tem aqui na nossa livraria, tá? Ou até mesmo para presentear, né? É um presente bem bacana. Tá? Então, é basicamente isso, né? Bom, então já tranquilos e sintonizados com o alto, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida. Agradecemos por esse dia lindo que se inicia, repleto de novas oportunidades. E que possamos aproveitar cada minuto, cada momento, cada encontro, seja como for. Lembrando que sempre, que tudo é oportunidade para aprendizado, crescimento e para que possamos ter condições de fazer o nosso melhor sempre. Lembremos que cada momento é único, então vivamos em sua plenitude. Busquemos sempre a paz, a harmonia e o amor. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Caetano conversará conosco. Eu não sei o tema porque não me passaram, mas aí você fala, por favor, seja bem-vindo. Obrigado. Oi, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de caridade e amor. Que esse domingão seja assim de plena harmonia, né, para todos nós. Agradecendo sempre a oportunidade que o Pai nos presenteia de estarmos aqui novamente reunidos nesta linda manhã para estudar, para meditar sobre a nossa vida de espíritos imortais. Não é isso que nós viemos fazer aqui hoje? Esse é o dia que nós tiramos da semana para meditar sobre a nossa verdadeira condição, que é a de espírito imortal. É bom sempre lembrar disso, porque nós esquecemos, né? Nós ficamos muito enredados nas questões materiais e esquecemos que somos espíritos imortais, não é verdade? Vamos abraçar carinhosamente os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que sejam todos também abençoados pelo amor de Jesus. Bom, meus queridos, e já que estamos falando de vida, porque o que existe é vida, né? O Pai nos presenteou com a vida. Também é outra coisa que nós não podemos esquecer jamais. Que o Pai, na sua infinita misericórdia, nos concedeu a vida. Agora, essa vida nós temos que vivê-la plenamente, em cada oportunidade. E é por isso que nós temos várias oportunidades. Assim nos ensina os nossos irmãos superiores, através da doutrina espírita, que as reencarnações nada mais são do que várias oportunidades que o Pai, na sua justiça infinita, nos concede para que nós façamos esse trabalho de depuração interior, né? A chamada reforma íntima, né? Para que nós possamos um dia podermos participar dos mundos felizes, né? Onde se congregam os espíritos puros. Não é isso que o Espírito nos ensina? Pois é, estamos nesse trabalho, né? Nessa pequena escola que também foi nos concedida por amor do Pai, que é o planeta Terra. Uma escola de 2º grau, né? Um planeta de provas e expiações, onde aqui se congregam alunos que ainda precisam aprender com a matéria, exercitar na matéria, adquirir a experiência necessária para levar adiante a sua tarefa evolutiva. Por isso a importância dessas reuniões, queridos. Por isso que Kardec
incentivava para que as pessoas criassem núcleos de estudo e aprendizado nas comunidades, né? O maior número possível, e pequenos, não muito grandes, para que nós pudéssemos ter essa proximidade, né? Pudéssemos nos envolver, porque nessa tarefa de aprendizado, nós somos os instrumentos uns dos outros, né? Por isso que vivemos em comunidade, em sociedade, né? Para aprendermos uns com os outros, visto que estamos na mesma escola, estamos no mesmo nível, né? Daí a necessidade de estarmos congregados juntos no mesmo pensamento, que seja evoluir, aprender, né? E está lá, espíritas, amai-vos, não é isso? Espíritas, instruí-vos, né? E a instrução requer essa dedicação, né? Essa nossa boa vontade para a recepção de coisas novas. Porque senão como é que nós vamos evoluir? Se nós não abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para os novos conhecimentos que os nossos irmãos superiores estão enviando para esta escola, né? Que são os nossos irmãos superiores, se não os nossos mestres, nossos professores? É isso, queridos amigos. Se nós rejeitamos a lição, né, ficaremos sem o aprendizado, não é isso? Como fizemos lá há 2000 anos, né, quando rejeitamos a mensagem doce e meiga do Rabi, Jesus, né? Mas hoje, nossos corações já estão mais cultivados, né? A nossa condição intelectual um pouco mais avançada, então já podemos raciocinar melhor sobre os ensinamentos que visam fazer justamente em nós esse trabalho, o trabalho de retificação, ou como eu ensino para meus alunos, um trabalho de reprogramação espiritual. Dito isso, hoje a nossa lição, que está no livro do José Carlos de Luca, no livro Pensamentos que Ajudam, né, chama-se Limpar a Fonte. Né? Limpar a fonte, é isso que nós estamos fazendo, né, em cada encarnação, e nessa também nós estamos fazendo esse trabalho divino, que é realmente nos limpar, né, nos purificar. Né? Muitos livros usam a palavra purificar, purificação. Né? E estamos aqui para purificar a nossa alma. Né? E um instrumento que nós utilizamos para purificar a nossa alma é o nosso corpo físico. Né? Daí a importância dele. Daí porque nós temos que cuidar do corpo e também do espírito. Não é isso? Muito bem. Diz aqui, ó, uma citação. Não é a sua vida que vai mal, é a sua alma. Olha que interessante isso. Muda de foco, né? Nós, na nossa preocupação com a matéria, centramos muito o nosso foco no corpo, né? Então, olha o recadinho. Não é a sua vida que vai mal, é a sua alma. Recadinho que está lá no livro Concerto para o Corpo e a Alma. Então vocês veem que os nossos irmãos superiores na doutrina espírita estão preocupados com a nossa alma, com a nossa essência, né? Porque é aí que é a fonte de todos os problemas, né? É aí que decorrem todos os problemas. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. O corpo é reflexo da alma. As nossas doenças falam mais de nós mesmos do que qualquer outro discurso. Concorda com isso? O corpo físico é apenas veículo, não é isso que ensina a doutrina espírita? Apenas um veículo material utilizado pela alma imortal nas experiências, na vida, nos mundos mais densos como é o nosso. Mas nós somos alma, nós somos essência, né? E o corpo físico apenas reflete o que vai em nossa alma. Então isso já está claro para nós, né? Então daí a nossa preocupação com o nosso mundo interior, porque ele vai se refletir no físico. Então se o nosso físico está doente, é porque a nossa alma está doente, não é isso? Então tá. O nosso equívoco é querer consertar por fora o que está errado por dentro. Não cometemos equívoco? Preocupamos só com os efeitos, né? Esquecemos das causas, não é isso? Quando aparece uma doencinha no nosso corpo físico, nós corremos para o médico e ficamos desesperados em eliminar aquela doença de imediato. Só que a gente não reflete o que está causando essa doença. E muitas vezes, todas as vezes, a causa está em nós. O corpo apenas está refletindo essa consequência. Nesse inverno é difícil, né? Manter a...
o laríngeo sem nenhuma interferência. Bom, uma forma infantil de viver, chamando a nossa atenção, quer dizer, uma forma infantil de viver e que não nos leva ao crescimento a que a vida nos instiga através dos incômodos chamados problemas. Então, todavia, não assumir a própria responsabilidade pelo que nos acontece é uma forma infantil. É isso que ele está nos avisando, né? Então, nós temos que saber que tudo que acontece conosco é reflexo da nossa alma e, portanto, da nossa responsabilidade, tá? É infantil não fazer essa reflexão. Ou seja, à medida que nós estamos crescendo, evoluindo em compreensão, nós temos que fazer essa reflexão. Senão nós vamos perder o foco. Hã? Tá bom, obrigado, linda. Os problemas, né? Todos nós reclamamos dos problemas. Nós não queremos problemas, nós odiamos problemas, não é verdade? Porque nós achamos que os problemas realmente são empecilhos. E não são. A doutrina espírita nos ensina que eles são mestres também. Nós aprendemos com os problemas. É com os problemas que nós raciocinamos e botamos o nosso intelecto para funcionar. Não é isso? Vamos usar a nossa inteligência para exatamente sair dos problemas. E é por isso que não podemos reclamar deles. Nós temos que encará-los e checar a sua origem. Né? Onde está a origem dos problemas? Está lá, né? Para quem estuda, a gente está indicando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, está lá. Justiça das aflições, né? O porquê das aflições, né? Causas anteriores e atuais das aflições. Então está lá. Quem tem problema com aflições, pega esse capítulo e dá uma estudada. Mas estude, não apenas leia, estude, tá? Está lá. E ele vai dizer justamente isso. Que os problemas estão em nós, nas nossas almas. E apenas está refletindo, né? No corpo, né? No nosso emocional, no nosso mental. Né? Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João. Né? Qual seria a verdade sobre o nosso sofrimento? Cada um deve se fazer essa pergunta e respondê-la com toda honestidade. Exatamente. Está pedindo para fazer essa reflexão. Por que eu sofro? Né? Qual a origem desse meu sofrimento? Né? Agora, tem que fazer isso com honestidade. Esse que é o nosso problema. Nós ainda, como crianças espirituais que somos, nós não somos honestos. Né? Nós queremos sempre tirar o problema fora de nós. Queremos sempre colocar os problemas longe de nós. E os nossos irmãos espirituais estão nos ensinando que está errado isso. Ao contrário, nós temos que aproximar o problema para que nós vejamos a causa. Porque se nós não eliminarmos a causa, nós também os efeitos continuarão acontecendo, ok? E nós, ao longo desses séculos, nós estamos lutando só com os efeitos, sem combater as causas. Os verdadeiros males procedem do coração. Isso quer dizer, o mal vem do nosso mundo íntimo e contamina toda a nossa vida. Tomar consciência do que vai mal dentro da gente é o primeiro passo para as grandes transformações. Está vendo? Tomar consciência. O que é tomar consciência? Trazer ao nível do conhecimento. É realmente não ter medo, não fugir mais do problema. Encará-lo. Né? Tomar consciência. É o primeiro passo para você trabalhar isso. Começar o trabalho. Né? Porque senão nem das doenças no corpo físico você vai realmente se livrar. Porque você não livra da fonte. Né? Aquilo que está gerando as doenças. O coração, bom, já vimos isso aqui, né? Que o coração é a fonte da vida. O coração é a fonte da vida. E a nossa fonte pode estar contaminada pela raiva, medo ou tristeza. Olha aí. Raiva, né? A palavrinha é um sentimento, todos nós temos. Medo ou tristeza. Porque é compreensível. Nós somos espíritos em evolução. Ainda não somos perfeitos, somos perfectíveis, mas não perfeitos. Então, em cada encarnação, nós trazemos uma carga, né? Uma carga de experiências equivocadas e que nós sabemos que estamos corrigindo. E isso reflete em nós, em forma de medo, né? De raiva, porque achamos que estamos sendo castigados pela lei divina. Tristeza,
porque a gente acha que não vai conseguir levar adiante essas tarefas, né? Isso faz parte do nosso íntimo, né? Está dentro de nós, não está fora de nós essas coisas, está dentro de nós. Essas 3 emoções básicas afetam todos os níveis de nossa existência, desde a nossa saúde, os nossos relacionamentos e até a nossa prosperidade. Olha só que interessante, né? Quando a nossa alma vai mal, a nossa vida vai junto. Olha que interessante, né? Precisamos limpar a fonte, daí a mensagem. Por que nós precisamos trabalhar o nosso íntimo, a fonte de todos os nossos males? Não é isso? Precisamos limpar a fonte. Procuremos entender o que estamos sentindo. Por que estamos tristes? Não? Já fizeram essas perguntas quando vocês estão? Por que eu estou triste? Né? Procurar checar de onde vem isso, né? De onde está vindo, onde está nascendo isso, né? Qual a origem? De onde vem o medo? Por que essa raiva? Né? Olha só, nós estamos com raiva. Por que essa raiva? Acolhamos esses sentimentos com aceitação, sem combate. Então, aceitemos primeiramente que estamos com raiva. Putz, estou com raiva sim. Por que eu estou com raiva? Então não combata no primeiro momento. Medite. Conheça o porquê das coisas. Porque muitas vezes a gente se culpa, né? Eu não posso estar com raiva. Aprendi lá no centro espírita que eu não posso ter raiva. Eu não posso ter medo, eu não posso ficar triste. Não é que você não pode. Aliás, você vai ficar sempre, às vezes. Você é um ser humano ainda, em trabalho evolutivo. Você ainda não é um espírito puro. Não é? Então, você tem que aceitar que essas coisas vão acontecer com você. O que você não pode deixar de fazer é prestar atenção e verificar as causas. O que está causando esses sintomas. E aí sim, combater esses sintomas. Ok? São esse o recadinho que eles nos dizem, né? Entendamos. Então, por que ele fala, por que ele aconselha que nós temos que se aproximar desses problemas? Entendamos que eles estão mostrando algo de nós. Olha aí. Eles estão mostrando algo de nós, algo que nós temos que trabalhar ainda em nós. Algo que não vai bem, a fim de que nos conheçamos melhor e possamos tratar nossas feridas. Não tem Sócrates lá na Grécia não dizia que nós tínhamos que conhecer a nós mesmos? Que esse era o grande segredo para a gente começar esse trabalho de limpeza da nossa fonte? Pois é. Está aqui, ó. Por isso que ele diz que nós não fujamos dos problemas, temos que entendê-los, para que nós nos conheçamos, vamos nos conhecendo pouco a pouco. O que me causa raiva, o que me tira o equilíbrio, o que me deixa nervoso, né? É isso que vai se conhecendo. Você vai ter que fazer uma listinha, né? O que me causa medo, né? O que me causa tristeza, o que me causa alegria. Então isso é um trabalho de conhecimento. Aí você fala, pô, mas isso é um trabalho chato, pelo amor de Deus, ficar, né? Mas, queridos, os nossos irmãos espirituais estão nos dizendo que hoje, já nesse nível que nós estamos, que nós temos que avançar agora, não há outro caminho. Nós temos que encarar a nós mesmos. O que nós fizemos todo esse tempo é um pouco fugir de nós mesmos, colocar os problemas fora de nós. Agora não tem mais tempo, está findando um ciclo evolutivo. E nós temos que nos encarar como nós somos, conhecermos, né, como nós somos. Porque senão nós não vamos combater o que nós temos que combater, que é o bom combate ao qual o apóstolo Paulo dizia, que era o combate em si mesmo. Se nós não fizermos esse trabalho que ele está falando, de identificar, a gente não vai fazer esse combate, porque a gente não vai tomar conhecimento. A gente não tem consciência do que tem que ser ainda combatido. E aí nós vamos ficar culpando sempre a lei de causa e efeito, achando que Deus é um carrasco e não o Pai amoroso que Ele é. Perfeito? E não é assim. É você que está sendo teimoso e rebelde, não querendo identificar em você mesmo as causas dos seus problemas, o que impede que você avance. E não se esqueça, se você não avançar, é que nem na escola, você fica, não é isso? Né? Quando não tem que retomar, né? Não tem que voltar um passo atrás e retomar. Essa é a realidade.
Aí as pessoas às vezes dizem, mas poxa, mas isso é muito triste. Caramba, é assim. Pois é a realidade. Não foi isso que Jesus disse? Conhece a verdade e ela te libertará? A hora que eu conheço isso, eu não fico lamentando nem reclamando. Eu trabalho o problema e toco a vida em frente. Porque eu sei que se eu parar, é pior. Né? Eu serei apenas ultrapassado por aqueles que têm mais coragem do que eu. Né? Que têm mais vontade, têm mais disposição, menos preguiça. Nem assim na escola, gente. Todos aqueles que não gostam de estudar, ficam lá para trás, não é isso? E depois não podem reclamar que não obtêm, né, sucesso, não conseguem boas posições na vida, bons empregos, não é verdade? Vão reclamar de quem? Só deles mesmos, não é isso? Assim acontece também na nossa vida espiritual. Por isso que esses conselhos são muito assim, válidos. Não são contos da carochinha, né? Não é mais aquela historinha, né? Não, é a realidade. Vamos continuar aqui. Então, vamos entender que eles estão mostrando algo de nós, né? Os problemas. Se nos sentimos feridos interiormente, por certo não estamos felizes. E acabaremos ferindo os outros também, e sendo vítimas de novos ataques. Uma sequência, né? A gente vai repisando esses comportamentos. Nós nos sentimos feridos, e por tempo ferimos, e assim vamos... Nos ferem de novo, e nós vamos ferir. Quer dizer, é aquela história do cachorrinho correndo atrás do rabo, não é verdade? É isso que nós temos que parar, esse processo que nós temos que estancar. Não é? O que cura um ferimento emocional é o amor. O amor cicatriza feridas, porque aquele que ama não se agride, não é cruel consigo e nem se abandona. Olha que interessante. Assim eu lembro de novo os apóstolos dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Nós estamos realmente com muitos problemas para resolver em nossas vidas, em nossas encarnações. Mas se nós aprendermos rapidamente esse processo de amar, que ou seja, ver o próximo como a si mesmo, amar é isso, né? Ver no outro um igual, nós vamos diminuindo o impacto das leis de causa e efeito em nós, no nosso destino, na nossa vida, através dessa prática do amor. Daí, gente, porque nós aqui na Casa Espírita aconselhamos, né, os Espíritos nos aconselham, a gente não só estudar, ou só ouvir, mas também trabalhar. Buscar o trabalho. E esse é o amor que cobre a multidão de pecados. Trabalhar pelo aquele que precisa mais do que você. Porque a gente tem aquela tendência também, o nosso egoísmo enraizado, a gente sempre acha que é o grande necessitado da vida, não é isso? E não vê que tem outros que precisam mais do que você. Se você olhar bem, por isso que nós temos que nos conhecer, fazer esse estudo de reconhecimento de nós mesmos. Se nós realmente nos olharmos bem, nós vamos ver que para trás, atrás de nós, tem uma fila imensa de pessoas com muito mais problemas do que os nossos, não é isso? O que impede de fazer isso? Nosso egoísmo, né? Aquela coisa de olhar só para o umbigo. Nós temos que realmente adotar outra atitude, né? E aí sim, adotar o trabalho como terapia, da fuga do medo, das tristezas, né, das fobias. Adote o trabalho. Né? Você vai ver que as coisas vão melhorar muito. Você vai adquirir autoconfiança, você vai adquirir um pouco de paz e equilíbrio, tá? Naturalmente, né? Só com essa terapia. Porque o trabalho é uma lei. Né? O amor nos estimula a tomarmos conta de nós mesmos, não ficando à mercê da comiseração alheia ou da maldade dos outros. Quem se ama é assim, né? Ele se ama. Ele não vive como um vampiro dos demais, do semelhante. Né? Pelo contrário, ele se doa. Né? Ele gera amor. Né? Ao contrário, não. As pessoas vivem querendo receber amor dos outros. E vivem exigindo isso dos outros. Né? Mas não quer dar uma gotinha sequer. Não quer dar a sua contribuição. Né? É isso que está. Você não fica dependendo da comiseração alheia. Né? Como diz William Shakespeare, e ele cita aqui o grande poeta e dramaturgo inglês, né, William Shakespeare, na peça Henrique V. O amor por si mesmo, meu soberano, não é um pecado tão vil quanto a autonegligência. Autonegligência é exatamente isso. Você não assumir a responsabilidade de si mesmo. Como unidade autônoma que você é.
nós somos autônomos, né, gente? Cada um tem que fazer por si mesmo. Então, a questão do amor é uma dessas questões. Nós temos que sermos geradores de amor, não sugadores do amor alheio, né? Ao contrário, nós temos que dar amor ao nosso semelhante para que nós possamos receber, como está muito bem explicitado na prece de Francisco de Assis, né? É que a gente pensa só em coisas materiais, né? Dar coisas materiais. Não, nós não esquecemos que estamos numa troca incessante de energia, né? Nós somos energia. A nossa essência é energética, né? O que nós trocamos verdadeiramente é energia, tá? E isso nada material pode substituir. Por isso que nada, como a gente está triste, precisando de consolo, nada nos conforta mais que um abraço, né? Porque junto com o abraço vem o quê? Vem a energia, não é verdade? A energia que renova todos os nossos centros de força, o nosso corpo espiritual, né? Que renova o quê? A nossa alma, né? É o trabalho de volta, né? E que nos dá força, tá? Aí a importância do carinho, né? Da benevolência. Não raras vezes estamos sendo negligentes, não raras vezes, hein, nesse atual nível. Por quê? Porque nós estamos ainda em aprendizado, crianças em aprendizado. Então, não raras vezes estamos sempre sendo negligentes ao permitir que sentimentos tão ruins permaneçam indefinidamente conosco, estragando a nossa vida. É natural que eles estejam, às vezes, mas o que está errado é a gente deixar que eles permaneçam indefinidamente. A gente não presta atenção e procure eliminar as causas desses sentimentos. Está vendo o que é? Então é natural que tenhamos. Qual é o erro? Permanecer e que eles fiquem, permaneçam em nós. Sem meias palavras, né, isto é falta de amor para com nós mesmos. Amar é crescer, limpar as feridas inevitáveis da vida e seguir em frente na construção de um eu melhor. Por isso que estamos aqui. Nós estamos construindo um eu melhor, não é isso? Nos candidatando, inclusive, a sermos irradiadores de vida, de bons exemplos, né? E desse amor que Jesus tão bem exemplificou, né? Assim, a alma fica bem e a vida ainda melhor. Olha só aqui. Quando a alma está bem, a vida flui tranquilamente. Então, meus queridos, com esse texto e com esses ensinamentos trazidos pelo texto, nós queremos reafirmar aqui nesta manhã o trabalho que nós estamos fazendo quando nos congregamos aqui. É justamente isso aqui. Entender a necessidade de buscar a limpeza da alma, como diz também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os puros de coração. Lembra dessa matéria? Outra página belíssima, outro capítulo belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós devíamos prestar uma grande atenção, ler com carinho, é a questão da pureza de coração. Que é justamente isso, eliminar o egoísmo, o orgulho, que são as duas chagas básicas que carregamos ainda em nós, e que realmente acarreta todo esse sentimento, às vezes, né? Todos esses sentimentos negativos, né? Trazendo medo, tristeza e raiva, né? Principalmente raiva, né? O egoísmo, a raiva vem junto com o egoísmo. Então, por isso que a gente reafirma a necessidade de estarmos sempre visitando o Evangelho de Jesus, nunca esquecer desse código divino, quando nos sentirmos em dúvida ou estivermos fraquejando. Está fraquejando? Está começando a querer ficar triste, desanimado? Dá uma lidinha no Evangelho segundo o Espiritismo. Pega esse livro mágico, né, esse código mágico aqui, e olha na sua intimidade, ali, estude, medite, porque aqui nós temos palavras de reconforto, temos ensinamentos que nos fortalecem. E nós, espíritos imortais, o que nós precisamos é isso, de fortalecimento, dessa força interior que nos move, tá? Que move tudo, move a nossa vida. Nós não podemos ficar com aquela ideia estreita de que aqui está apenas mais um livrinho bonito para ficar na cabeceira da cama. Não é isso. Aqui está realmente palavras vivas, ensinamentos vivos, que uma vez absorvidos alimentam a nossa alma, que é o importante, tá, gente? Que é o importante. Alimentarmos a nossa alma, alimentar o nosso corpo mental de coisas positivas
E nesse mundo tão conturbado que nós estamos sempre vivendo, nós sempre vivemos um mundo conturbado, não é de hoje, tá? Esse mundo sempre foi conturbado, é um mundo de provas e expiações. Então não se assustem com as conturbações atuais. Muito pelo contrário, vamos ter mais ainda, porque nós estamos num momento de transição planetária. Então nós temos que nos preparar adequadamente para suportar todos esses solavancos que a vida vai nos trazer. E vai exigir de nós o quê? Bases firmes. Senão nós vamos cair com o mundo velho que está caindo, com os conceitos velhos, com todo o mundo velho que está se desmanchando para surgir um mundo novo. E o que nós queremos é também ressurgir como homens novos, almas novas, né? Para construir e viver e ajudar a construir esse mundo novo. Esta é a mensagem. E para isso, nós temos que realmente, sim, limpar essa fonte, né? Limpar o nosso coração, manter o nosso coração longe do orgulho e de egoísmo. Muito pelo contrário, adotar a solidariedade, a caridade como norma de vida. Não é uma coisa excepcional, ser fraterno e caridoso. É normal para nós, para aqueles que já entenderam a mensagem do Cristo. A mensagem doce e meiga desse rabi que veio há 2000 anos e deixou conosco esse caminho que ele chamou de caminho, verdade e vida. Lembram disso? Eu sou caminho, verdade e vida. Não ele enquanto pessoa, mas a mensagem sim. A mensagem é sim o caminho para a gente traçar uma evolução segura. Verdade, sim, a verdade, não é a conto da carochinha, não é mais uma filosofia para a gente se divertir, não, para entreter a nossa mente, não, é a verdade. E é a vida. É a vida, é o que nos dá vida, porque o contrário disso é a gente realmente viver, voltar para a ignorância, voltar para a escuridão e, infelizmente, incorrer ainda nos erros que nós já deveríamos ter abandonado há muito tempo. Então está aí, meus queridos, esse belíssimo texto para vocês meditarem e pensarem durante essa semana. E fica o conselho, não esqueçam do Evangelho, tá? Não esqueçam do Evangelho, tá? Estude o Evangelho. Adquiram o Evangelho e estudem, porque aqui realmente está caminho, verdade e vida. Muita paz a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está o Léo aqui hoje, o Léo está aqui. Ele vai responder. Tudo bem, Léo? Não, estou brincando. Ok? Tá vendo? Que ótimo. Todo mundo já meditando, né? Pensando. É isso aí, queridos. Meditem e não adotem a doutrina espírita como mais uma filosofia apenas, mas como um caminho verdadeiro para que você se esclareça sobre o porquê você está aqui, né? Para onde realmente você está caminhando. Isso que é importante. E o porquê é importante a gente nos amar, quer dizer, essa mensagem do Evangelho. Por que é importante nos amar? Porque só assim nós vamos construir um mundo melhor. Fora disso, é só discurso, viu, queridos? E o trabalho. Não esqueça de trabalhar. Sempre que você puder, ofereça um pouco do seu trabalho, ofereça um pouquinho do seu tempo, né, para a construção dessa grande obra que esse profeta, que esse rabi, começou já há 2000 anos. Não lembre-se que Jesus começou toda essa era que está findando, né? Quando ele veio, estava se findando um ciclo da humanidade, findando a era primitiva, começando uma nova era para o planeta, e estamos novamente nessa transição. Olha que interessante, né? Dando um salto quântico para um mundo de regeneração, para um mundo mais feliz. Só que esse mundo só vai ser mais feliz quando todos estiverem contribuindo na sua construção, não é verdade? E quando todos nós tivermos já alojado essa mensagem em nossos corações. E nós sabemos que essa tarefa é individual e intransferível. Não dá para fazer em massa assim, entendeu? Que nem fornada de pão, né? Não. É cada um, é um a um. Né? É convencimento de um a um. Por isso que Jesus plantou nos corações, né, as sementes. E elas estão florescendo, graças ao bom Deus. Muita paz a todos, bom domingo. Sejam felizes com as suas famílias, tá? Muita alegria no coração, hoje no almoço com as famílias, nos passeios nos parques, curtam o sol. Deem muita, assim, agradeço muito ao Pai por esse sol que nos energiza, né? Que nos dá força e vida, ok?
Bom domingo. Sejam felizes. Agora, depois de tanto recebermos, né? Agora vibremos. Vibremos pelo nosso planeta. Vamos envolvendo muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos pelos enfermos. Que essas vibrações lhes cheguem, lhes confortando, lhes amparando, lhes fortalecendo. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz e amor. Levemos também essas vibrações agora aos nossos lares, e que essa luz, essa paz, esse amor vá adentrando em todos os cômodos, envolvendo a todos que conosco convivem. E assim, mais uma vez, lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita de aqui estarmos, nessa manhã tão linda, onde tanto recebemos através da palestra, e que possamos seguir os novos dias refletindo e conservando dentro de nós os bons sentimentos, os bons pensamentos, e praticando as boas ações para conosco mesmo e para com o próximo. Que Deus abençoe a nossa semana, com muita saúde, muita paz, harmonia e disposição nas nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus.